Eu fiz um vídeo de câncer no meu Instagram. Nossa senhora, mas que loucura que foi. Enfim, os haters vieram. É um assunto muito delicado, né? A gente mexe com muitas coisas. Mas eu entendo. Enfim, eu entendo. Mas, de novo, não sou contra a medicina, não sou dono da verdade, pelo amor de Deus. Isso é psicossomática, isso é metafísica da saúde, né? É algo complementar ao tratamento que a gente já conhece hoje. O câncer, lembra que eu falei da dor, que é o acúmulo de energia? O câncer é o ápice disso. É o acúmulo máximo. Não dá mais para chegar. Porque, vamos lá, quando você pega a energia e começa a densificar ela, fica densificando, fica nesse processo por muito tempo, tá? Fica densificando. Isso aqui vai materializar, vai para o corpo físico isso aqui, tá? Então, por isso que eu digo que o câncer, o tumor, é o ápice do acúmulo energético. É quando chegou num ponto que foi pro físico, virou físico, de tão denso que está a energia ali, de tão carregado, de tanta coisa que foi acumulada ali. Então, normalmente, vai estar relacionada com mágoas, tristezas, insatisfações da vida, raiva guardada, ódio guardado, tá? Normalmente, questões emocionais do passado guardadas, que nunca foram ressignificadas, que nunca foram trabalhadas, tá? O câncer, normalmente, ele tem a ver com isso. Então, a necessidade de perdão fundamental no câncer, se tiver algo para ser perdoado, é claro, porque não são todas as situações. Auto-perdão, que é muito importante também, e amor próprio. Né? Amor próprio. Inclusive, queria mandar um beijinho para minha avó também. Recentemente, ela foi diagnosticada com câncer de cólon e a gente começou a fazer um tratamento com ela. Sumiu. Que incrível. Muito incrível. E as regiões que dá o câncer tem a ver também? Muda também. Você pode câncer dar um de exemplo? estômago é diferente, um câncer no coração. Não, coração não dá, né? Acho que é o único órgão que não dá. Câncer no rim, câncer de cólon, tudo vai mudar. E aí a gente entende, o câncer, o recado do câncer é acúmulo máximo. E aí a gente parte para a região, entendeu? É assim que a gente vai mudando as interpretações. Então, câncer no estômago, a gente pega a informação do câncer, que é o acúmulo máximo, e o estômago. O estômago, quando ele é afetado, ele vai dizer respeito também ao engolir, ao acumular energia, sentimentos mais densos, mais pesados para a gente, principalmente como inseguranças, medos, traumas, insatisfações, muito similar com câncer. Então, câncer no estômago é assim, o acúmulo máximo, mas normalmente pessoas que guardam muita coisa, que acumulam muita coisa, que não tem aquele hábito de expressar, sabe? O que sente dentro, que sofre calado, que sofre sozinho. Então, normalmente está relacionado a isso. Se a gente pegar o câncer de cólon, né, vamos pegar o exemplo aqui da minha avó, o câncer de cólon ele vai estar relacionado mais com a dificuldade de olhar para o nosso lado sombra, dificuldade de olhar para os defeitos, dificuldade de ceder um pouquinho, dificuldade de olhar com mais carinho para si mesmo também. Tem muito a ver com uma questão de autocobrança aqui bem forte, tá? Mas, de novo, câncer é sempre o ápice. Quando normalmente vai sendo acumulado. Isso. Lembrando que recados do corpo não é somatização só desta vida, né? Senão isso não explicaria câncer em crianças. Então também é um caso importante aqui da gente estar falando, que o que eu falo ali no meu Instagram e nos podcasts que eu vou, é que isso é uma das possibilidades de uma interpretação de uma doença. Mas existem infinitas. As que eu falo são sempre as mais comuns. Então é importante deixar isso claro. E é o que eu falei, não é só somatização desta vida, né? Podem ser somatizações de vidas passadas. Então vamos supor, você vem de 3 vidas já passadas, tendo dificuldade de se comunicar absurdamente. Você não fala o que sente, não expressa o que sente. Na 4ª vida, você pode vir com um câncer de tireoide já tranquilamente. Percebe? Então, assim, pode ser sim somatização de vida passada. Normalmente é o que acontece com as crianças, com os bebês. Outra possibilidade de criança e bebê é questão de provação, tá? Tanto para o bebê, para aquele espírito, quanto para os pais. Tá? Isso é muito importante também. Porque às vezes, nem sempre, né, o bebê que tem câncer ele vai desencarnar. Né? Às vezes é só uma luta muito difícil, né, mas que é superada. Mas essa luta é extremamente importante para o desenvolvimento tanto daquele espírito que está bebê, quanto dos pais que estão ali lutando com ele, né, junto com ele. Então tem essa possibilidade também. E o câncer em si, ele por que é um processo de provação também, né? Porque ele é uma purgação do espírito. O doutor
Paulo César Frutuoso, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele, nossa, é incrível, né? E ele fala bastante sobre o câncer. E ele fala isso também, que os próprios espíritos, né, explicaram isso para ele, que quando o câncer é retirado, toda a somatização emocional que estava ali naquele espírito também é retirada. Então, retirar o câncer, o tumor, também está curando o espírito, também está tirando dele aquele registro. Então, às vezes, a criança vir com câncer agressivo e aquilo ser retirado dela ajuda o espírito a se livrar daquele padrão mais rapidamente, mais facilmente. Tá? Então, assim, as possibilidades são infinitas, né? Somatização dessa vida, somatização de vidas passadas, provação e... É isso, né? São essas 4. Você falou da sua avó, né? É câncer de cólon, certo? Isso. Se você puder explicar um pouco como foi o processo de terapia com ela? Eu não estava muito por dentro... Não, de terapia sim. Não estava muito por dentro do processo dela. Mas eu fiquei sabendo, ela teve câncer de cólon, deu metástase no fígado, se eu não me engano. E eu comecei a trabalhar com água fluidificada. Água fluidificada. Né? Eu magnetizava, fluidificava as águas dela e a metástase sumiu e o câncer de cólon regrediu. Caramba. Mas é o que eu sempre falo, quem fez isso fui eu? De maneira alguma, mas nunca. Foi ela. Ela tem uma fé em Jesus imensa. Entende? E ela conhece meu trabalho, ela tem orgulho de mim, então envolve todo esse processo, né, de acreditar no que eu estou fazendo. É isso que cura. Acreditar cura, né? Mas, sem dúvida. Terapeuta, você é terapeuta, você acha que você cura alguém? Você não cura ninguém, meu amigo. Quem cura é a pessoa vem de dentro. O terapeuta a cura vem de dentro. Auxiliar no processo de acreditar, né? É quem dá o primeiro empurrão, ele te tira da inércia. Eu falo isso, meu papel é tirar as pessoas da inércia. Se ela não continuar caminhando, não acontece nada. Ela vai parar de novo e vamos fazer de novo o trabalho. A gente vai ficar empurrando e parando, empurrando e parando. Não, é empurrar e você anda. Então, o acreditar, é 80% da cura. 80%. Ah, vou fazer reiki com o Henrique, vou fazer lá a técnica nova do Henrique e tudo mais. Pode fazer, tem que fazer, ajuda muito. Mas você é ainda mais importante. Você tem um papel ainda mais importante para a sua cura. O que as pessoas hoje falam, né? Jesus é o Salvador. Não, você é seu Salvador. Jesus é a inspiração. É ser como Ele. Percebe? É aquela história, não sei se vocês assistiram a série do The Chosen. Puta, eu não vi essa ainda. Cara, assiste, muito boa. Tem uma cena lá, acho que é uma passagem famosa, que eu não lembro muito da Bíblia, né? Isso não tá muito na minha memória. Mas tem uma cena ali, que a mulher acredita tanto em Jesus, ela tem um problema dela lá de saúde, que ela acredita que só se ela conseguir tocar nele, ela vai se curar. E aí tá naquela multidão, né, dele na cidade ali, de repente ela consegue só encostar no manto dele e ela é curada, e ele percebe isso, né? E aí ele fala para ela justamente, a sua fé te curou. E é justamente isso. Ele não fez absolutamente nada, ele estava andando. Quem que curou essa mulher, então? É a crença dela que aquilo vai dar certo. Percebe? Tá aí mais uma coisa importante dos jovens aprenderem. Cocriar. Manifestar. Tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. O pensamento é 50% de tudo na sua vida. Os outros 50% é fazer, é você. É ação, né? Consistência, persistência, é o que a gente já sabe. Mas sem acreditar não acontece nada. Então o processo da minha avó é isso. Né? Ela se curou. Eu fui uma ferramenta para que isso fosse possível, mas eu jamais curei a minha avó. Ela mesma se curou. Genial. Ou seja, sem a crença na cura, se você não acreditar que você pode ser curado... Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas, de novo, precisa dificultar o processo? Não é melhor que você facilite o processo? Então vamos facilitar, meu pô. Tá entendendo? Então... E quando acontece, mesmo a pessoa não acreditando, tem alguma coisa ali espiritual que aconteceu? Tem. Não é o momento. Né? Muitas vezes, tem muitas doenças que são causadas também por trabalhos. Rituais que são feitos, demandas que são enviadas para a pessoa. Isso tem de monte também. Isso é uma coisa que o pessoal acha que não existe, né? Existe. E existe muito, tá? Existe muito. Feitiçaria, magia, trabalho. Isso aí pega. E acaba Sim. realizando. Né? Sim.
Sim. Como que a pessoa pode quebrar isso? Uma feitiçaria que fizeram contra ela, um voodoo. O fazer, o desfazer, na verdade, é somente com alguém que entende desse negócio ou que trabalha com alguma coisa nisso, né? A minha mesa, ela consegue identificar algumas magias, alguns trabalhos feitos. Não sei a profundidade. Tem trabalhos que eu já identifiquei que não me foi permitido, para você ter uma noção. Então, eu identifiquei e falei, tem um trabalho feito para você, mas eu não consigo tirar. Então, às vezes, eu consigo identificar, mas eu não tenho a permissão ou a capacidade, né, para limpar aquilo energeticamente falando. Então, aí ela tem que procurar em outro lugar, vai em um centro, em um terreiro, enfim. Mas, assim, o que eu queria falar sobre isso, como evitar, né? Porque, assim, eu não controlo as pessoas, certo? Se a pessoa quiser fazer um trabalho para mim, ela vai fazer e tá tudo certo, né? Não tem o que eu fazer em relação a isso. Como que eu evito que pegue em mim? Tá aí mais um aprendizado da espiritualidade. Então, entender que tudo é sintonia. Lei de afinidade. Frequência. Lei de afinidade. Ou seja, negativo vai com negativo, positivo vai com positivo. Simplificando bem, tá? Negativo com negativo, positivo com positivo. Então, um trabalho desse, você acha que está no positivo ou no negativo? Está no negativo. Claramente. Para pegar em você, você tem que estar onde? No negativo. Pronto. Como é que você evita? Ficando no positivo. Então, mudando sua energia, isso, sua frequência. Não tem proteção maior para uma pessoa do que ser uma boa pessoa. Do que plantar o bem, do que plantar o amor e espalhar tudo isso. Não tem proteção maior do que essa. Você pode usar seu banho de ervas, você pode usar ali seus cristais, mas isso tudo é temporário. Temporário. Né? Você vai subir a tua frequência, beleza. Mas e se você não manter a frequência lá em cima? Ela vai cair de novo. Então, do que adiantou? Essas proteções são temporárias. Banho de erva é temporário. É bom, é ótimo, perfeito. Às vezes é necessário, inclusive. Obrigatório, às vezes. Mas não é o que vai te salvar. Não é só o que precisa ser feito. Não adianta eu tomar banho de erva, acender incenso, usar cristais, fazer reiki, qualquer coisa, se eu não for capaz de manter essa frequência elevada depois. Então, tá aí a importância de você se preocupar sempre em ser uma boa pessoa. Como estão meus pensamentos? Como estão meus pensamentos em relação aos outros? Como estão meus sentimentos? Como estão meus sentimentos em relação aos outros? Como estão meus comportamentos? Como estão meus comportamentos em relação aos outros? É a receitinha básica, é essa. Muito bom. Falando ainda sobre câncer, né? O Bruno Lapo aqui fez uma pergunta interessante, que é o seguinte, né? Por mais que a pessoa acredite, pensa aquela pessoa que realmente acredita, tá? Mas por algum motivo não recebeu a cura, né? Tem algo errado em algum lugar? Ou o que explicaria? Nada tá errado. Tudo tá certo, né, na nossa vida. Tudo tá certo no nosso caminho. Tudo tá perfeito. Mesmo uma pessoa com câncer, ela tá no momento certo. Sim. Essa é a sua visão, né? Sim. Tá tudo certo. E essa é uma visão que traz muita leveza, né? Pra nossa vida. Não é verdade? Muito. Eu paro de me questionar. Você tira a culpa também, Exato. né? Tá tudo certo. É o que o pessoal fala, a vontade de Deus, né? Mas tá tudo certo. Então a gente precisa entender isso. Agora, o que eu tinha para falar é o seguinte: não necessariamente você sair de uma doença é encontrar a cura dela. Cura é um processo muito diferente e muito mais profundo. Explica melhor isso. Cura não é continuar vivo, né? Exatamente. A cura... Todos nós estamos em processo de cura. O seu mentor está em processo de cura. Todo mundo está em processo de cura. Saúde é outra coisa. Então, você ter saúde não significa nada que você é curado. Não. Você pode ter um monte de coisa aí dentro para curar ainda. Você só não transpareceu no seu corpo ainda. Né? Mas em algum momento, se isso não for trabalhado, vai transparecer. Tá? Então, a gente precisa separar essas duas coisas. Saúde e cura. Né? A saúde, ela fala sobre o corpo físico, ponto final. Tudo que envolve corpo. Cura envolve todo um processo emocional, mental, espiritual, de crenças, de pensamento, de visão de mundo, de percepção de realidade. É muito mais profundo, é completamente diferente. Entende? Então, às vezes, por que ela não teve a cura física, a saúde dela melhorada ali? Né? Porque a cura dela, às vezes, acontece do outro lado. Porque do outro lado, você enxergando a situação, você tendo acesso às informações, cai a ficha, você entende por que você passou por aquilo, o que aconteceu, né?
por que aquilo foi daquela maneira. Então, talvez a cura venha na próxima vida. Sem dúvida. Sem dúvida. É o que eu estou falando. Estamos todos em processo de cura. A cura é um processo infinito. Posso dizer que só Jesus, Buda, não estão em processo de cura? Eles já se curaram tanto que eles se tornaram iluminados? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que sim. Eu não consigo responder por eles. Sim. Eu imagino que sim. É porque a gente chama eles de avatares, né? São os avatares, os que alcançaram a iluminação, né? Eu acho assim, todos nós somos capazes de alcançar a iluminação. Que fique claro, os avatares, eles são exemplos da possibilidade, da capacidade humana, né? Então, é o que eu falei, é se inspirar, não idolatrar, mas se inspirar nesses avatares, né? Isso é muito importante. Então, eu acredito que sim, que Jesus, com certeza, né? Ele é o comandante de tudo isso aqui, então, com certeza, se ele não encerrou esse processo de cura, ele está muito próximo de encerrar, ou muito mais do que a gente, né? Mas, boa pergunta. Eu vou confessar que eu não sei a resposta, não sei responder por eles. Hoje é muito comum muitas pessoas falarem que a volta dele está próxima. O que o Henrique pensa sobre isso? Polêmica. Vocês gostam de uma polêmica, né, velho? Eita, você viu que a pergunta foi do Maurício. Vamos lá. Opinião minha, né? Sim. Tá tudo certo. Para mim, o que acontece, né? Jesus já voltou, né? Só que não vai voltar fisicamente. Eu não acredito muito nisso, né? Jesus, ele é resgatado todas as vezes que a gente pensa nele, que a gente lembra dele, que a gente lembra dos ensinamentos dele. É dessa forma que eu vejo que ele volta para nós. Então, ele já voltou há muito tempo, ele volta todos os dias e tudo certo. Mas fisicamente eu não imagino isso. E isso é uma coisa um pouco perigosa, na minha opinião, porque é o que eu falei já em algum momento da nossa conversa, que as pessoas esperam o Salvador. Esperam a coisa acontecer, esperam alguém vir salvar. E lembra que eu falei da cura, que ela é interna, é de dentro para fora? Não de fora para dentro. Percebe? Então, a partir do momento que eu estiver esperando acontecer, eu vou continuar esperando. Você está postergando nessa vida, a tua cura. Na outra vida, na próxima vida, até eu entender que, peraí, Jesus não é o Salvador, Jesus é a inspiração, é o modelo. Eu posso me salvar assim como ele, né? Ele é a bússola. Isso, a bússola. Eu não tiro nenhum mérito de Jesus, pelo amor de Deus, porque sempre tem gente que fala isso. Mas você tira o mérito, Jesus curou e não sei o quê. Sim, tudo bem, né? Quer acreditar nisso, não tem problema nenhum. Mas, que fique claro, é a minha opinião, né? Eu enxergo dessa maneira. Enquanto a gente continuar esperando o Salvador, enquanto a gente continuar esperando as coisas melhorarem, nada acontece. Nós somos o principal agente de transformação da nossa vida. Nós somos causa e consequência da nossa vida. Se eu ficar esperando, não acontece nada. Então, quem se cura é você. Quem se salva é você. Quem se resgata é você. Sempre.